Deixa eu ver o amém. Quantos estão com a Bíblia aberta? Diga amém. Ok, capítulo 64 e o verso 8. Acompanhe a leitura. Esse verso diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Que coisa linda, acabamos de ouvir um hino. Você consegue ver o Espírito de Deus falando com você, dirigindo todas as coisas. Você é uma obra-prima. Você é criado por Deus. A dedicação, falamos que do Senhor Deus forma o coração de cada um de nós. Amém? O Senhor não só formou você, eu estou falando com você, com cada um aqui. Ninguém é exceção. Deus que formou você, amém? Deus formou você. Você é um milagre de Deus. Você foi planejado por Deus. Você foi pensado por Deus. Você é amado por Deus. Glória ao Senhor por isso. Glória ao Senhor. Vocês são filhas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Fomos formados por Ele de um modo assombrosamente maravilhoso no ventre da nossa mãe. Mas nós sabemos que tem algo que precisa ser transformado. Nós vamos ver rapidamente aqui nessa mensagem. Mas eu quero convidar você a ler novamente. Vamos ler praticamente juntos esse verso. Isaías 64, o verso 8. Eu vou ler uma parte, a hora que eu parar, a igreja lê, tá bom? Combinado? Amém? Então vamos lá. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso, nós somos o, e Tu o nosso, todos nós, obra das Tuas mãos. De novo o final, todos nós, obra das Tuas mãos. Que coisa tremenda. Eu quero pedir ajuda dos irmãos para trazer algumas coisas aqui que eu pedi para eles trazerem. E vamos colocando aqui. A Bíblia diz e conta a história do ser humano. Conta a sua história e a minha história. A Bíblia conta que Deus planejou o ser humano e Deus criou o homem, colocando as suas mãos no barro, moldando o ser humano. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7 diz o quê? E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus criou você, criou a mim, Deus criou cada vida, Deus formou cada um de modo maravilhoso no ventre da sua mãe. Deus planejou você como um vaso de barro, como um vaso de barro. Deus formou o homem do pó da terra. Todas as demais coisas Deus falou e tudo veio à existência. Deus deu a ordem que haja luz, que haja relva, que haja o mar, que haja atmosfera, que haja os peixes. Mas quando Deus foi criar o homem, o que Ele fez? Ele modelou, Ele misturou o barro, a água, Ele modelou. Imagine o milagre. Você já imaginou esse milagre? Do barro trazer a vida, do barro formar seres humanos, do barro fazer filhos parecidos com Ele. Assim a Bíblia conta que Deus fez você, fez o ser humano do pó da terra e lhes deu o fôlego de vida.
Aquele fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão e Eva é o mesmo fôlego de vida que você respira hoje. De geração em geração, a vida que Deus colocou é transmitida. É um milagre ou não é? Nascer um novo ser da barriga da mãe. É um milagre tremendo. Você é um milagre, você é uma obra-prima da criação de Deus. Mas nós conhecemos a história bíblica. O ser humano, o barro que Deus formou, que Deus pensou, idealizou, planejou, deu tudo para o ser humano, entregou um planeta perfeito nas mãos do ser humano. E Deus falou assim: agora vocês devem dominar sobre tudo, devem guardar esse planeta, e devem guardar esse planeta também do mal, do engano, do pecado, da desobediência. Vocês devem permanecer fiéis à minha palavra, à minha orientação, e vocês vão ser saudáveis, felizes, vão manter a saúde, a alegria, a vida, vão me adorar em espírito e em verdade, vão adorar na minha presença. Eu vou estar com vocês todos os dias, e de maneira especial no sábado. Mas o ser humano foi enganado, foi deslumbrado pela mentira, o engano, pela ilusão que o inimigo colocou no coração de Eva, para que ela quebrasse a lei de Deus. E nessa atitude tem uma essência que nós vamos ler esses versos aqui, que entrou no coração do ser humano. O coração do ser humano que foi formado por Deus, que é dado por Deus, a vida que é dada por Deus para você, planejada para ser perfeita, entrou no coração humano a autossuficiência, o orgulho, o egoísmo, a avareza, a inveja, a cobiça e tudo mais. Vamos ler também em Isaías. Você está em Isaías, volte lá, vamos ler apenas 2 versos rapidamente. Isaías capítulo 29. Veja só o que acontece e que a Bíblia descreve. Deus criou seres vivos, seres humanos perfeitos, à imagem dele, mas a obra que ele fazia foi comprometida. Vamos ler rapidamente, Isaías 29, verso 16. Acharam? Amém, glória a Deus, muito bem. Diz aí, que perversidade a vossa, que perversidade a de vocês. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Olha que verso forte, que palavras fortes. Mas é ou não é isso que a gente faz? Com a palavra de Deus, com a vontade de Deus? Preste atenção, irmãos. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, a vontade de Deus, nós estamos fazendo isso daqui. Que perversidade, que loucura vai no coração do homem, de pensar assim: não, eu sei mais do que Deus, não, eu sou igual a Deus. Foi o que passou no coração de Eva e que o inimigo colocou, que Satanás falou: não, eu vou ser igual a Deus, eu vou me assentar também, eu também vou ser criador, eu também vou ser adorado. Que engano, que perversidade, porque só existe um Deus, só Ele tem vida em si mesmo, Ele deu a vida para você, e você depende dEle. Não só você, eu também, toda a criação, todos os seres vivos dependem de Deus. Os anjos e todo ser criado depende dEle. Agora, é como se, Deus está comparando, como se o barro que foi formado pelo oleiro
voltasse para o oleiro e falasse assim: não, você não sabe de nada, eu é que sei, eu que deveria ser diferente, eu que queria ser assim ou assado, eu posso... não foi o Senhor que me fez. Quantas e quantas pessoas não reconhecem a Deus como Criador? Quantas e quantas pessoas estão falando para Deus: o Senhor não sabe de nada. Com a sua vida, você está falando o que para Deus? Você está sendo fiel a Ele? Você está andando nos caminhos que Ele preparou para você? Isaías 45, verso 9, também fala dessa ideia. Isaías 45, verso 9, e já estamos caminhando aqui para a parte principal. Verso 9 diz assim, ai daquele que contende contra o Criador, que faz guerra contra o Criador, e não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fizeste? Ou a tua obra não tem alça? Quem somos nós como criaturas para dizer para Deus: Senhor, o que o Senhor fez? Eu acho que está errado o seu plano. Na verdade, o ser humano se desviou e se desligou de Deus. Acontece mais ou menos assim. A nossa vida, eu vou usar essa pequena botija aqui como ilustração. Nós nascemos nesse mundo, não mais perfeitos, vamos comparar assim, né? Aqueles ali são vasos ou que vão ser aperfeiçoados, mas vamos imaginar este vaso aqui como ser humano depois do pecado, depois que pecou. Deus, Ele forma o coração das crianças, forma a vida, forma um plano. A Bíblia diz que Deus tem um plano para você e para mim. Aliás, Ele já tinha esse plano mesmo antes do homem pecar. Mas quando uma criança nasce inocente, pura, linda, mas lá dentro o coração dela está vazio. O coração está vazio. Aqui temos um vaso vazio, representando um coração vazio. A criança não conhece quem é o Criador, não conhece quem é Deus. Na nossa vida, nós não enxergamos quem é Deus. Nós estamos cegos para conhecer e reconhecer quem Ele é. Só pelo Espírito Santo de Deus, só pela palavra de Deus que nós conhecemos. Mas qual que é o natural da vida do ser humano? Ele nasce, a maior parte dos seres humanos nascem num lar cristão, que educa, que ensina sobre Deus, que fala de Jesus, que ensina os planos de Deus. Mesmo no lar cristão é um desafio, por quê? Porque o coração humano está desfigurado. O barro já está desfigurado. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse vaso aqui já quebrou. A alça aqui, é uma botija, né? Já quebrou a boca, a tampa aqui. Assim o pescoço, já quebrou o pescoço. Assim somos nós. Nascemos com um defeito. O coração vazio e distanciados de Deus. E a tendência nossa, em nossa vida, é ir andando nos nossos próprios caminhos. Deus fala assim, para os pais: educa a criança, ensina a criança, fala de Jesus, tenha tempo para eles, gaste tempo falando da palavra, ensine de Jesus, ande na minha presença, me ame acima de todas as coisas. Mas o que nós fazemos?
deixamos o tempo passar. As crianças são criadas ouvindo as mais diversas coisas, vendo as mais diversas coisas, hoje na internet, no celular, e é uma carga de informações. E enquanto a criança está ali pura, inocente, antes dos 7 anos, é o momento de ensinarmos, porque elas entendem e aceitam a verdade. Depois, quando chega a adolescência, aí eles começam a fazer o que está descrito na Bíblia. Quem é que me criou? Não, acho que não é assim. Não, eu acho que eu posso ser o dono da minha própria vida, o dono do meu próprio destino. Eu posso fazer o que eu quiser, o que eu bem entender. Ah, é tão legal, amigos, festas, tantas coisas que o mundo oferece. Tem tantas filosofias, tantos pensamentos. Não, eu penso assim, eu penso assado. E é como se o vaso fosse falando para Deus, né? Senhor, o Senhor falou isso, mas eu penso diferente. E fosse vivendo nesse mundo, não é? Esse mundo escuro, terrível. Mas a gente pensa que o caminho que a gente está andando é o melhor, é a bênção, é o certo. E a gente vai experimentar caminhos tortuosos. Não, eu sou assim, eu tenho esse temperamento. Não, eu gosto é disso. Eu gosto é de fazer isso, fazer aquilo. Eu prefiro estar nas festas, prefiro ir em outros lugares do que estar na igreja. É o horário do culto. Os pais ensinam uma coisa, mas a gente pensa, não é isso. Não precisa disso. Eu posso fazer diferente. Eu posso viver diferente. Eu sei o que eu estou fazendo. Não tem nada demais usar isso, usar aquilo. Não tem nada demais não ler a Bíblia. Não tem nada demais eu não ter um tempo com Deus. E vai passando a vida. E a nossa vida está sendo destruída. Está sendo desfeita pelos enganos do inimigo. E Deus fala que esses cacos, a nossa vida cheia de pecado, com a nossa vida assim, muitos ainda estão falando com Deus. Senhor, mas eu tenho os meus planos. Senhor, está tão bom aqui. Só que eles estão quebrados, longe de Deus, sem a imagem de Deus, sem o plano de Deus. Mas vamos ler o último verso. Convido você a ir a Jeremias. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Olha que parábola. E com isso nós vamos finalizar a reflexão por esse momento. Acharam que achou? Diz amém? Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, estava produzindo vasos. Verso 4: Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso,
segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, amém? Que esperança! Você andou pela vida, você se quebrou pela vida, andou um vaso vazio, buscando caminhos, mas recebeu pancadas na vida. O inimigo quebrou a sua esperança, quebrou a sua fidelidade, quebrou o seu caráter, quebrou a sua semelhança com Deus, mas Deus sabe de tudo. Deus fala assim: eu não posso fazer como o oleiro fez. Eu não sou o Criador. E Deus está falando com você, que veio aqui na casa de Deus nessa manhã. Deus está perguntando para você, individualmente, e também coletivamente: eu não posso criar de novo a sua vida? Eu não posso recriar? Eu que sou o autor da vida, eu que peguei o barro e formei, e dei o fôlego de vida para Adão e para Eva, eu não posso formar de novo a sua vida? Glória a Deus que Ele pode, né, Annalise? Glória a Deus. Ele faz de novo, Ele faz um novo coração. Ele está te dando essa oportunidade de renovar o seu coração, a sua vida, fazer de novo, fazer um vaso novo, um vaso perfeito. Aqui ele fala para a casa de Israel, mas ele está falando para toda a humanidade. Adão e Eva, a humanidade se desviou do plano de Deus. Mas Deus está perguntando: eu não posso fazer um plano novo, não posso renovar você? Será que Deus pode ou não? Sim ou não? Pode. Deus pode fazer de você um vaso novo, uma vida nova. E nós vamos concluir lendo lá em 2 Coríntios 4, verso 7. Porque nós não devemos andar como um vaso vazio. Nós devemos entregar a nossa vida, o nosso coração, as nossas ações, a nossa adoração, o nosso tudo a Deus. E Ele vai fazer novo. Você olha para a sua vida e vê assim, como que eu vou fazer de novo? Como que vai ser esse vaso? Como que eu vou renovar? Nós não conseguimos. Mas o Senhor consegue. Senhor, já fui longe demais, a minha vida está uma bagunça. Eu venho à igreja, mas o meu coração está longe do Senhor. As pessoas falam de amor, falam de Deus, mas eu não vejo, eu não sinto. Deus quer soprar de novo o fôlego de vida em você. E um dos passos importantes para isso é você aceitar o batismo, ser batizado. Aqueles que não foram batizados, se prepararem e serem batizados. Por quê? Porque o batismo é um novo nascimento. É através do batismo, né, Josi? Que Deus faz novo o nosso coração, a nossa vida. Que Deus junta os cacos e fala assim, agora eu vou fazer você uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser. E você vai ter uma nova oportunidade. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios 4, verso 7. Fala assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que está falando aqui? Paulo está falando assim, olha, eu nasci com o coração vazio, sem esperança, sem conhecer a Deus, mas Jesus me mostrou o caminho. E eu entendi que eu sou apenas um vaso de barro.
Eu sou apenas um vaso de barro. Mas dentro desse vaso de barro, Deus quer colocar o Espírito Santo de Deus, a água da vida. Deus quer colocar os tesouros dele, ou seja, a sua verdade, os seus mandamentos, os seus planos, a sua vontade dentro de você, dentro da sua vida. Não é você que consegue se encher por si só, mas Deus te enche. E Paulo fala assim: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência, o louvor, a glória, a honra seja de Deus. É Ele quem faz, é Ele quem salva, é Ele quem te perdoa, é Ele quem cura você. Basta você confiar e se entregar. Confiar e se entregar. Louvado seja Deus, porque nessa manhã, duas filhas de Deus querem confirmar a sua entrega a Jesus. Quero chamar aqui a Alice, a Analice e a Ayla. Por favor, vamos ficar aqui mais perto. Incrível, né? Também não foi combinado, mas temos 2 vasos aqui que vão ser também ilustração, né? Da renovação da vida de vocês, né? Louvado seja Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse é o caminho. Deus planejou isso para vocês. Ser fiéis a Ele, ser adoradores, crerem em Jesus todos os dias da sua vida, amar a Jesus todos os dias da sua vida, ser fiel a Ele nos seus mandamentos. Esse é o sonho, o desejo de vocês nessa manhã? Louvado seja Deus. Querem ser fiel ao que a palavra diz, à vontade de Deus, aos planos de Deus. Quando alguns amigos, quando algumas pessoas, quando alguns professores falaram assim, não tem nada a ver o que a Bíblia diz, não tem nada a ver o plano de Deus, não tem essas coisas. Você vai permanecer fiel no que a palavra diz. Você quer aprender o que Deus quer para você. Você quer o plano de salvação para a sua vida. Nós nascemos vazios, mas Ele quer encher a vida de vocês de alegria, de bênção, dos dons do Espírito. Louvado seja o Senhor. Quantos da igreja estão felizes e querem recebê-las oficialmente na casa de Deus como membros da igreja? Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Quero fazer uma oração aqui e na sequência nós vamos cantar um hino que vai ser cantado agora e na sequência depois. É um hino muito lindo que tem a ver com tudo que falamos aqui enquanto a gente se troca lá. Vamos orar? Santo Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, que bênção, Pai, que milagre o Teu Santo Espírito nos convidar, nos falar ao coração. Senhor, estamos acostumados a quando no nosso dia a dia, quando deitamos no nosso travesseiro, muitas vezes vem a nosso pensamento que a nossa vida está sem sentido, está toda quebrada, e a gente tenta levar a si mesmo, mas o Senhor é o único que pode nos restaurar, que pode nos curar, que quer fazer de nós vasos novos. Louvado seja o Senhor, Pai. Senhor, faz nova a nossa vida, e que a Analice e a Ayla tenham a vida renovada, e que elas sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Assim também o Senhor fale ao coração de cada um que aqui está, para vivermos os Teus planos, porque o Senhor é poderoso para refazer nas Tuas mãos o barro que se desfez, o barro que quebrou, que desfigurou-se, mas o Senhor
está remodelando vasos, está fazendo de nós moradas do Senhor. Que haja salvação nesta casa mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém.